Olá pessoal, Shalom, Shalom, Boker Tov, muito bom dia. Eu sou Morei Malachi Ben Israel, aqui de nossa sinagoga, Anusim Brasil, na cidade de Criciúma, no estado de Santa Catarina, sul do Brasil. E temos também nossas sinagogas no estado de São Paulo, no Paraná, Maranhão, Rio de Janeiro, temos comunidade, trabalhos, enfim, em vários estados e capitais. Mas a comunidade Anusim Brasil, ela está se expandindo, né? Por isso comentamos o Shabbat, o quão é importante, né? A pessoa que vem para a comunidade, que ela deseja fazer parte da comunidade, que ela saiba da importância dela, né, dentro da comunidade, para a expansão da comunidade, tanto no crescimento interno, né, dentro da comunidade, e que tem, como falamos, existe muito trabalho, várias vagas estão disponíveis, né, porque a comunidade, de fato, ela abrange muitos setores que são importantes, né? Uma comunidade, ela precisa de professores, ela precisa de músicos, ela precisa de é, sofer, quem vai escrever em hebraico, de um shoret para fazer o abate do animal. Então, é um trabalho de comunidade, né, que vai, com o tempo, vai se expandindo, tanto internamente como externa, né, de forma externa, alcançando também outros Binei Anussim, e de forma que haverá um retorno, né, maior dos filhos de Israel para a, a terra de Canaã, quando da chegada do Mashiach. Dessa forma, com o nosso trabalho, com o nosso empenho, a nossa ajuda, né, e com a graça do nosso Deus, possamos então expandir nossa comunidade de maneira que o número que fosse zero, né, que chegasse a um percentual zero do quanto ficarão como ficaram no Egito, né? A gente sabe, já comentamos a respeito disso, que quando os filhos de Israel deixaram o Egito, eles, muitos judeus acabaram ficando no Egito, né? Então, o que nós aguardamos é a chegada do Mashiach, o nosso retorno para a terra de Canaã. Então, nós temos que trabalhar em prol dos Anussim, né? Dessas famílias que estão ainda envolvidas com as crenças pagãs, tanto oriunda do Egito, dos povos antigos, e também do que prevaleceu e que prevalece, né? Não com a mesma força, mas que ainda prevalece, que é o cristianismo, com toda a sua idolatria, né? Porque a gente sabe que a idolatria o cristianismo está envolvido numa idolatria, né? Diretamente com os intercessores, com os santos. Então, para o povo de Israel, não há nenhum mediador, não há nenhum intercessor. Nossa fé é 100% monoteísta. Então, precisamos com isso ajudar as pessoas, né? Que estão aí, as famílias. Então, cada, cada pessoa que vem para a comunidade, ela tanto contribui de forma interna para o crescimento da comunidade interna e também externa, né? Propagando aí, ajudando, como nós falamos, por meio das redes sociais. Você pode usar a sua rede social, você pode pegar os vídeos, pode comentar, pode fazer o seu trabalho individual, falando da comunidade e divulgando o trabalho, os vídeos na sua rede social também. Tudo isso contribui, né? É o trabalho que
realmente estamos fazendo em prol dos Anusim Brasil. Então, a você que está conosco pela primeira vez, sejam todos bem-vindos, um shalom, boker tov a todos. Hoje estamos no dia 11 do mês de fevereiro do ano de 2025, ou melhor, já 2026, 11 de fevereiro de 2026, e no calendário judaico, dia 24 do mês de Shevat, do ano de 5.786. Hoje faremos a leitura da quarta aliá, que está no capítulo 22, do verso 27 até o capítulo 23, Passuque 5. E a você que hoje, dia 11, está completando mais um ano de vida, parabéns, Mazal Tov, Mazal Tov, Mazal Tov. Parabéns para você que hoje está aí completando mais um ano de vida. Que Hashem, nosso Deus, lhe abençoe grandemente. Vamos então à leitura. Capítulo 22, verso 27 de Shemot e Êxodo. A leitura vai até o capítulo 23, verso 5. Que assim nos diz nossa bendita Torá. Não amaldiçoarás os juízes. Não falarás mal do governo de teu povo. Quando houver colheita, não demorarás em oferecer-me as primícias. O teu filho primogênito a mim será dado. O mesmo farás com o teu rebanho durante 7 dias. A cria ficará com a sua mãe, e no 8º dia dá-las a mim. Vós procurareis ser homens santos para mim. Não comereis carne dilacerada do campo, aos cães a dareis. Não darás ouvido à maledicência. Não farás cumplicidade com malvados para testemunhar em falso. Quando uma condenação for justa, ao condenar, não te desviarás da maioria. Não seguirás a maioria para o mal, mas sim para o bem. Não favorecerás o pobre em uma questão judicial só pelo fato de ser pobre. Se encontrares um boi ou jumento de teu inimigo que estiverem perdidos, devolvê-los-ás. Se encontrares o jumento de teu inimigo sobrecarregado, ajudá-lo-ás a retirar sua carga. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torat emet vehayo lanu atah betoreinu, Baruch atah Adonai noten haTorá. Seguimos com a leitura da Parashá, que é a Parashá Mishpatim, a Parashá dessa semana, e temos desde a primeira aliá, nós estamos falando sobre mandamentos, sobre mitzvot. Vimos nas duas primeiras aliot, falando de mandamentos relacionados entre a comunidade, entre irmãos, e a leitura de hoje, do 4º dia, ela já abrange outros mandamentos, além dos mandamentos entre irmãos, também tem o mandamento entre o governo, entre a comunidade, entre a sociedade, enfim, e até mesmo os mandamentos, relacionados aos animais. Então, falando a respeito dos juízes, quem são os juízes, Os juízes são, de fato, representantes do Eterno, E em um tribunal são eles que representam o Eterno. Então, quando um juiz realmente ele faz um julgamento justo, correto, ele está realmente colocando a lei de Deus de forma como ela é.
Agora, quando um juiz, ele perverte a lei, quando esse juiz, ele não julga corretamente, de acordo com a lei, ele está, de fato, indo contra o próprio Deus. Ele não está sendo correto. Então, os juízes representam Deus no tribunal, pois devem aplicar as suas leis. Se o fizerem bem, se o fizeres bem, ao amaldiçoá-los, estaremos nos rebelando contra as leis divinas, o que é considerado errado. Então é isso que nossos sábios falam, né? Então não podemos, né, mesmo já partindo lá do princípio da época do templo, né, não podia se amaldiçoar um juiz. Não podia, tinha que ter todo o respeito. Então, se a pessoa amaldiçoar um juiz, ele como estivesse se rebelando contra as leis de Deus. Da mesma forma, o juiz, se ele não julgar justamente, ele também está se rebelando contra a própria lei. Então, um juiz tem que agir de forma justa, porque ele usa como parâmetro para julgar a lei, e a lei é a lei de Deus. Então ele tem que, de fato, julgar justamente. Então, as escrituras judaicas, elas nos falam com respeito, né, às autoridades. Elas nos falam a respeito de juízes, dos policiais e dos governantes, né, que cabe a nós respeitá-los, né, respeitar as autoridades. Então, respeito às autoridades, tanto na civil como autoridades religiosas, isso é uma atitude correta. Não se pode amaldiçoar um juiz, não se pode amaldiçoar ou falar mal de um juiz ou de um governante. O governo, nossos sábios vão dizer assim, o governante de um povo é predestinado por Deus. Enquanto não infringir as leis divinas, precisa do apoio popular para poder governar bem. Então, um governo, quando ele está governando corretamente, o povo tem que apoiá-lo, né? Para que ele possa também governar bem. Se a oposição política espalhar boatos maledicentes a seu respeito, mina-se o moral que ele deve ter diante dos seus governados, fazendo com que suas ordens sejam desrespeitadas. Então, a oposição sempre existiu e sempre vai existir, né? Dentro de um governo, sempre haverá a oposição. Então, só que não se pode fazer uma oposição contra um líder quando esse está governando justamente. Porque levantar uma acusação
seria um erro da oposição. Então, quem está no governo deve governar para o povo, deve governar em prol dos seus liderados. Agora, quando o governo ele está fazendo esse trabalho, ele é um governo sério, ele é um governo justo, ele está governando para o povo, mas mesmo assim, alguém ou algum grupo se levante contra este governo, eles estão agindo de forma injusta e desrespeitando, né, as palavras desse governante. Então, não é correto fazer isso. Então, são os ensinamentos. Nossos sábios dizem que as divergências devem ser tratadas através de discussões diretas entre as partes, sendo que ao governo compete decidir sobre o que será feito e ao povo obedecer. Então, tem um texto de Provérbios, capítulo 29, verso 2, diz assim: quando os justos governam ou prosperam, a nação se alegra. Mas quando os ímpios perversos assumem o poder, o povo geme e suspira. Então é isso que falou o sábio Salomão. Quando os justos governam ou prosperam, a nação se alegra. Ou seja, a nação também prospera, né? Então, quando o governo é justo, o povo prospera. Quando o governo não é justo, o povo sofre, né? Então, olhando para a situação de governo, falando de governo de nações, né? Cada representante, cada governo, nós podemos ver, né? É uma coisa que a gente vê, tem países em que as pessoas sofrem muito e tem países que as pessoas têm uma qualidade de vida melhor. Então isso vai depender de quem está governando. Então o povo sofrer ou o povo prosperar, isso está relacionado com o governo. É o governo que, de fato, pode oferecer essa condição ou do povo prosperar ou do povo sofrer. Então, cabe aos governantes governarem de forma correta. Então, em se tratando de Israel, os mandamentos são direcionados para o governo de Israel. Isso é fato, né? Agora, no que diz respeito fora do governo de Israel, trazendo para a realidade dos povos ocidentais, nós vimos que cada governo são homens que administram e que não têm, de fato, esses homens não têm uma vida em retidão à Torá, diferente de Israel. Então, quando Salomão fala a respeito do governo, quando as escrituras falam a respeito do governo, da liderança
tanto religiosa como do governo, está falando do governo de Israel, que caberia tanto a um como ao outro serem justos para com o povo. E esses homens, os juízes, o governo, os reis de Israel, eles, para não cometerem injustiça, tanto o juiz já de fato tinha a Torá, tinha o Sefer Torá, porque ele julgava de acordo com a Torá. E o rei que governava Israel também tinha a Torá, ele também tinha um Sefer Torá, porque o juiz, o rei, ele sabia que tinha que agir corretamente. E agir corretamente é olhando para a Torá. Então, ele tinha que governar de acordo com a Torá. Por isso, Salomão fala, né, que quando os justos governam, então, se o rei de Israel era um rei justo, o povo prosperava. Tanto o governo, como também a nação. Era uma nação que prosperava e era um povo alegre, né? Mas quando os ímpios perversos assumem o poder, o povo geme e suspira. Então, se entrasse um rei que fosse perverso, que fosse um rei que agisse em prol dos seus próprios interesses, é fato que o povo ia sofrer. Agora, trazendo para a nossa realidade, né, visto que então os reis de Israel tinham a Torá para exercer um bom governo, eles tinham a Torá como base. Agora, trazendo para o Ocidente, trazendo para os países fora de Israel, os governos não têm Torá. Os presidentes, todo o governo, por exemplo, que governam o nosso país, não tem Torá, eles não têm base de Torá. Eles governam e a realidade é essa que nós vivemos. Não só aqui, mas em qualquer outro país onde nós vimos o quanto o povo sofre. Sofre e geme. Então, a realidade de a situação de cada país é relativa ao governo. Então, é fato, né, que existem alguns países que o país prospera, o país oferece uma melhor condição de vida para o povo. E tem outros países que não, né? Então, a questão é essa, né? É quem está no governo. Ele está governando tendo como base a Torá ou não? Então, a gente sabe que o governo do Brasil, desde que o Brasil existe, desde da sua fundação, até hoje, o governo que governa, os homens que governam o nosso país, são homens que não têm a Torá, eles não usam Torá, eles não têm um Sefer Torá para julgar, para administrar. Eles não têm um Sefer Torá para governar, olhando para a Torá. Então, a consequência é o que nós encontramos, que nós vimos um povo que sofre, né, por causa de um governo que não é homens íntegros, justos, né? São homens que, como Salomão fala, são ímpios, são perversos, são homens que buscam o seu próprio interesse e o povo acaba sofrendo. Então, por isso que nós falamos que somente o Mashiach, né, este trará o governo de justiça e é o que nós esperamos. Agora, a nível de nosso país, né, a gente sempre espera, a gente sempre busca acreditar que vai melhorar. E assim
né? É a nossa, seguimos na nossa esperança, porque sai um, entra o outro, depois aquele volta novamente, depois ele sai, depois volta o outro, e assim são 500 anos de história, e a gente vê que é um povo que acaba sofrendo também. Como diz o ditado, aqui quem tem mais chora menos, né? Infelizmente é assim. Então, mas o que nós aguardamos, o reinado do Mashiach, será diferente. Então, para finalizarmos, aqui já nos primeiros versículos diz assim: quando houver colheita, não demorarás em oferecer-me as primícias. Então, este mandamento ainda está em vigor. Esse mandamento ainda está em vigor. O que é as primícias? O que é as primícias da colheita? É o fruto daquilo que a gente colhe. Então, se você é um agricultor, você é um agropecuarista, você é um agricultor e você planta e você vende do produto que você vende, você planta, colhe e vende esse produto para sua sobrevivência. Então, sempre que você for fazer a colheita, você separa as primícias, que é os 10% da colheita. Então, esse você vende e esse não é seu. Por quê? Porque a Torá fala assim: quando houver colheita, não demorarás em oferecer-me. A quem? Ao Eterno, as primícias. Então, tem que ser, não pertence a nós as primícias. Agora, para quem não trabalha na lavoura, para quem não é um agropecuarista e tem o seu trabalho, tem a sua reforma, a sua aposentadoria, o seu trabalho, então a primícia é aquilo que você ganha, os 10% do seu rendimento. Então a Torá diz: não demorarás em oferecer-me as primícias. Então o que os nossos sábios vão dizer? Que não se deve protelar em dar a Deus aquilo que é dele. Da mesma maneira, não queremos que ele demore em atender às nossas preces. Tá bem? É isso, pessoal. Vamos ficar por aqui, então. Que Hashem, nosso Deus, vos abençoe grandemente. Tenham todos um ótimo dia. Shalom Lekulam, Boker Tov. Muito bom dia. Shalom.